Olá, já estamos ao vivo para a live de hoje. Vamos lá, www.fundomarlenecolé.com.br. Fixando comentário, o Instagram está comunicando vocês. Infelizmente nós tivemos só uma live hoje. O Lucas Vasconcelos precisou cancelar em decorrência de umas gravações que ele estava fazendo do novo filme. As coisas estão voltando aos pouquinhos, mas em algum outro momento mais propício a gente vai reagendar a live com o Lucas Vasconcelos, que é diretor de cinema. Luan 51, Rafa Cool. E aí a gente ficou hoje com todas as atenções voltadas para o Gustavo Haddad, o ator Gustavo Haddad. Ciro Barcelos, querido Ciro. Rô, que bom você aqui. Poxa, Rô, precisamos colocar o papo em dia, saudade, viu? Te amo. Ciro Barcelos, maravilhoso. O Ciro também já está agendado aqui nas nossas lives. Doutor Rangel Scandiuzzi. Oi, doutor Rangel, bem-vindo. Luane Zaga. Rose. Oi, Rose. Rose esteve na live da Miriam Meller. Que aula que foi a live da Miriam Meller. Que momento especial. Um momento muito bacana. E agora esse papo com o Gustavo Haddad, um cara que se dedicou aí, tem se dedicado nos últimos anos ao teatro. Já falei com ele já vai estar aqui. Isabel Ribeiro, André Alves Oficial. E a gente vai falar muito sobre teatro. Flavichas, oi Flá, tudo bem? Hein? Deixa eu avisar aqui o Gustavo, deixa eu mandar para ele. Ele chegou. Ele chegou. Deixa eu chamá-lo. Oi, querido! Oi, Pedro, tudo bem? Tudo e você? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você também me ouvindo? A conexão tá boa, a imagem tá Tudo legal. ótimo! Eba! Então Que encontro vamos bacana lá! virtual esse, mesmo virtual, é um encontro muito legal. Obrigado, obrigado. Ah, olha só, a Flavitia falou, tá gatão hoje, hein, Pedro? Você viu? Flá, eu parei a barba, o cabelo, porque eu vim fazer a live com o Gustavo, senão eu ia ficar parecendo o vô do Gustavo aqui, então eu resolvi dar um tapa no visual. Eu que tô todo barbudo, todo visual quarentena, visual em casa. Cara, e como que tá esse período de quarentena aí pra você? Para mim tá, deve estar como para todos, né? Uma situação complicada, sem poder fazer o que eu amo da minha vida, que é atuar, que é no teatro. Então eu estou recolhido, tentando estudar bastante, pesquisar, buscar outras coisas dentro de mim que eu sempre gostei, fazendo bastante marcenaria, uma coisa que eu sempre curti, mexer com madeira e construir coisas. Eu estou me realizando nisso e descobrindo outras coisas para poder ficar com o coração tranquilo, né, para esse tempo passar e a gente voltar a poder estar no teatro, no estúdio de novo, porque é difícil, com a doença é complicado. Imagino. Será que depois dessa pandemia nós vamos ter um Gustavo Haddad cenógrafo aí? Pode até ser, viu? Cenografia. Cenografia é uma coisa que eu sempre curti. Eu gosto muito da área técnica, tanto do teatro como do cinema, da TV. Eu trabalhei durante muitos anos com edição e finalização de vídeo, pós-produção. Eu fiquei 10 anos nesse mercado, mais voltado para publicidade, em produtoras de publicidade.
E também freela, eu trabalhei em casa, eu tinha um mini estúdio, uma pequena ilha de edição em casa, eu fazia muito trabalho em casa também. Eu fiquei 10 anos trabalhando com isso. Olha só, vai ser muito bom ter você de volta pós-pandemia, num palco talvez preparado por você mesmo, hein? Construído por mim. Com certeza, com certeza. Olha só, você é de Bauru, você é daqui de perto de Ribeirão Preto, você é um menino do Ribe- interior Ribeirão também. Preto é a minha segunda cidade. Eu passei minha infância, todas as minhas férias em Ribeirão Preto, na casa da minha tia em Ribeirânia, em frente ao Naep. Eu conheço muito Ribeirão. Sei, aqui pertinho de casa. Então, eu conheço muito, eu passei minha infância, as férias de dezembro e julho, eu passava na casa da minha tia, em Ribeirão Preto. Então, para mim, Ribeirão tem é uma cidade afetiva. Eu gosto muito de Ribeirão Preto. Você Mas sabe eu sou que bauruense, eu sou de Bauru. você sabe que o Ribeirão não passa despercebido a ninguém, né? Todo mundo que entra nessa live tem uma história com Ribeirão Preto. Ou tem um É, parente aqui, ou é daqui, ou morou aqui, tem uma história com Ribeirão. exatamente, eu gosto muito. Deixa eu Mas agradecer eu aqui, sou ó. bauruense, eu saí de Bauru, eu era moleque, eu tinha 17 anos, eu saí do interior. Mas o Mas interior nunca saiu de mim. ah, eu imagino. Antes da gente voltar em Baru, deixa eu agradecer aqui o fã-clube da Angela Dipp, a Jéssica, que está vindo aqui prestigiar a gente, e o Marcos Michalak, do Noveleiros Real. Noveleiros é um perfil super bacana, que relembra a teledramaturgia brasileira, tem milhares e milhares de seguidores, é um cara muito bacana, que eu quero muito que você conhece depois, viu, Gustavo? Eu acho que eu já vi o perfil dele no Instagram e alguma coisa, ele postou de alguma novela que eu fiz, alguma coisa, e eu curti, eu sei qual é esse perfil, sim. É muito bacana, muito bacana. Olha só, mas o teatro começou lá em Bauru, no Teatro Amador? Começou em Bauru, eu comecei a fazer teatro em Bauru com a dona, com minha tutora no teatro foi a dona Celina, mas antes da dona Celina eu tinha feito um espetáculo que foi onde me colocou nesse lugar, me colocou no palco, onde eu descobri que era isso que eu ia fazer pro resto da minha vida, que foi A Menina e o Pássaro Encantado, que é um livro do Rubem Alves, que foi adaptado para o teatro, direção do Paulo Balderramas, lá em 1992. Eu fiz isso. E Então você eu, começou do teatro infantil, aliás, uma pegada que você continua fazendo, né? Sempre que pode, você faz teatro infantil casado com o teatro adulto, né? eu adoro teatro infantil, adoro me comunicar com o público infantil, porque existe um desarme, existe algo que você consegue acessar de uma outra maneira, assim, a criança ela está mais disposta a embarcar nesse mundo lúdico do teatro, das histórias, da ilusão. Então eu adoro trabalhar para esse público e ver o olhinho da criança brilhando, te olhando depois do espetáculo é impagável. Muitas vezes você saía, quando você fazia a Pedra Mágica, você saía do espetáculo correndo do teatro para ir para outro teatro, né? Para fazer espetáculo adulto. Eu já fiz uma loucura na minha vida. Eu fiz um espetáculo infantil às 4 da tarde, uma peça adulta às 9 da noite e uma outra peça na Praça Roosevelt à meia-noite. Eu fiquei em cartaz durante 2 meses fazendo essa loucura na minha vida. Eu Era fiz quase um festival, era quase um festival Gustavo Haddad de teatro, né? sábado e domingo durante 2 meses. Eu fiz 3 espetáculos durante o mesmo dia, assim. Mas era Você muito lembra quais bacana. espetáculos era? Então, um era o Método, do Mário Bortolotto, que era meia-noite. Eu fazia um espetáculo chamado Bar Doce Bar, no Teatro Ruth Escobar, e fazia a Pedra Mágica à tarde, às 16 horas. Esse você fez há muito tempo, a Pedra Mágica no Eldorado e saía para fazer o Mercador de Veneza também. Também Mercador de Veneza no Centro Cultural, direção do Sérgio Ferrara, exatamente. Aliás, você ganhou prêmio com direção do Ferrara, né? Ganhei. O Ferrara está sempre na minha vida. Assim, é um diretor que a gente tem
um diálogo legal e consegue trabalhar, sempre tem oportunidade e os trabalhos são bem legais. É uma pesquisa que ele me coloca que eu adoro trabalhar com o Sérgio. E ó, o Marquinho está dizendo, o Paulo da novela Canavial de Paixão está diferente. Bom, não tem jeito, né, cara? A televisão é uma coisa de louco. As pessoas até hoje, de todos os seus trabalhos na televisão, te param e falam que você foi o garoto colírio da vida delas. Isso daí. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que você está muito mais gato agora. Muito melhor. É, Pedro, eu tenho já 44 anos. Isso faz algum tempo já. Então eu mudei. Canavial de Paixões tem 15 anos, foi em 2005. E até hoje as pessoas lembram do Paulo, lembram. Até antes, novelas que eu fiz antes, a televisão ela cria um lugar na pessoa de intimidade, ela cria uma intimidade com o ator que ela nunca mais esquece. Nunca. E, 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 e é engraçado que você tem você ficou nesse lugar de galã por vários trabalhos. Então as pessoas têm você como uma referência sempre de galã, né? Engraçado você protagonizou em várias idades diferentes alguns papéis. E por várias idades você continuou sendo galã. Agora com os 40 pode ser um galã de meia idade. Nem sei, hoje em dia nem dá para falar que 40 é meia idade maravilhosa. Eu também acho, eu me sinto na melhor fase, assim, eu estou me sentindo muito bem, mentalmente, fisicamente, eu estou num período muito bacana da minha vida, que eu prefiro agora do que quando eu tinha 24. Eu tenho 44, 20 anos a mais, eu estou me sentindo melhor agora. Que bom, né? Porque se fosse depois, lá atrás não dava para voltar, ainda bem que é agora, né? Não, exatamente. E se continuar melhorando, então daqui para frente vai ficar melhor ainda. O meu projeto é viver até os 120. Então, se eu segurar a onda até os 80, assim, vivendo Eu bem, vou me torcer alimentando para bem, dar tá ótimo. certo e você continuar fazendo teatro até os 120, se Deus Com quiser. certeza, com certeza. O Gustavo Coruja está dizendo aqui Memórias de Bauru. Então, já que ele perguntou, me fala qual que é a sua principal memória de Bauru e qual que é e o que permanece do teatro que você aprendeu em Bauru até hoje no seu ofício? Bom, a minha memória de Bauru é brincadeira de rua, é o sítio do meu avô. Tem coisas assim que faz parte que tá grudado na minha pele, no meu DNA, assim que eu não tenho como esquecer e eu carrego isso comigo. O que as brincadeiras com os meus amigos na calçada da porta da casa da minha avó, subir em árvore, brincar na rua de bola, tudo isso. O interior ele tem ele é para uma criança na época, na década de 80 e 90, viver no interior era rua, era brincadeira, tinha uma liberdade muito grande assim, né? Era outra vida. Hoje em dia as crianças vivem dentro dos condomínios, tem uma outra relação. Eu tenho dois filhos e eu vejo como a relação deles com a brincadeira, com os amigos, o acesso que eles têm a, a esse tipo de brincadeira, de sociabilidade com as outras crianças. É outra relação, assim. Mas eu tive uma infância no interior muito legal, muito bacana. O Gustavo Coruja está falando bauruenses de sucesso. Gustavo, você é de Bauru também, Gustavo? Gustavo é de Bauru também. A Sou de Bia Bauru. Câmara está falando com todo respeito pelo seu casamento. Ah, que educada. Mas no alto dos meus 41 anos, eu também sou uma das que já fui apaixonada por você. E você continua lindo, sim. Ah, elas são Ah, apaixonadas. querido, Não tem obrigado, jeito. obrigado. Gustavo, você optou nos últimos anos por se dedicar quase que integralmente ao teatro. E a Sim. sensação que a gente tem é que foi a melhor coisa que você fez pela sua carreira e para nós público, porque você se apurou como um ator
e a gente teve a oportunidade de ver você em trabalhos mais profundos. Você acha que isso foi realmente o melhor que você fez pela sua carreira e, de certa forma, esse teatro mais aprofundado, mais de pesquisa, um teatro mais de grupo, com grandes diretores, ele está te preparando para, no futuro, também um audiovisual mais apurado, séries, cinema e até mesmo a própria televisão aberta? Sim, foi uma opção bem consciente, assim. Eu comecei a fazer TV muito cedo na minha carreira. E por sorte, foi meramente por sorte, assim. As coisas foram acontecendo e eu não tinha controle, eu não ia atrás da TV, eu não fui. Todos os trabalhos que eu fiz na TV eu fui chamado, fui convidado, eu nunca fiz teste para fazer televisão. E então, para mim, as coisas foram acontecendo muito fáceis. E, como você disse, eu fiquei rotulado num único personagem. As pessoas só me chamavam para fazer o galã, para fazer o menino bonzinho, o cara, o bom moço. E acaba te limitando, assim. Eu queria outras coisas, eu queria pesquisar outras formas da minha interpretação. E a televisão, ela te rotula, ela precisa dessas personas, dessas figuras, para montar o seu elenco. E eu acabei realmente optando por não ir atrás mais. Como eu precisava, o mercado começou a ficar saturado de muitos atores da minha idade. Então, para eu permanecer na TV, eu tinha que entrar também nesse mercadão. Eu tinha que participar de eventos, festa e me divulgar. E aí entrou a internet, entrou rede social. Eu sou completamente fora disso. Se você olhar meu perfil, eu publico uma foto a cada 2 meses. Eu não tenho essa autopromoção que hoje em dia é necessário para você permanecer na TV. E com isso eu mergulhei de cabeça no teatro, porque para mim a paixão é interpretar. Não importa se eu estou no teatro, na TV, no cinema, não me importa qual é o veículo. A minha paixão é atuar. E se eu tenho um lugar onde me proporciona um horizonte muito mais amplo, personagens muito mais interessantes, um tempo muito maior de trabalho, de pesquisa, de descoberta, que é o teatro, eu optei, claro, de olho fechado, mesmo que a remuneração, o que você recebe, o dinheiro ficou muito mais escasso, eu tive que mudar meu padrão de vida completamente, mas foi uma opção consciente, assim, eu sabia o que eu queria e o que eu estava enfrentando. E não me arrependo, não, foi ótimo. E gosto de fazer TV, sempre gostei, adoro toda a parte técnica da televisão, a rotina de uma novela, de para casa decorar texto, chegar no dia seguinte, fazer 30, 40 cenas, voltar para. Eu adoro esse ritmo. Mas existe o que você precisa fazer para estar na TV é o que eu não tenho muita paciência. Então eu acabo não permanecendo e acabei. A minha última novela foi em 2010. São 10 anos que eu não faço TV. Daniel Pereira, cheguei. Obrigado, mas eu vim, senão o Pedro me mata. Brincadeira, vim por admiração mesmo. Eu mato mesmo. É até para vir todo mundo na live. Ainda mais para prestigiar o Gustavo. Não precisa vir Obrigado, por causa gente. de mim, não. Eu ameaço as pessoas no WhatsApp Obrigado. antes para vir prestigiar os coleguinhas. Mas olha só. Aliás, você falou de publicação. A sua última publicação no Instagram, ela toma os feeds de procura, né? Porque você publicou uma foto sem camisa. E aí todas as matérias de fofoca e de tudo mais. O galã voltou, o galã Gustavo Haddad, o mocinho Gustavo Haddad sarado e tudo mais. É engraçado, né? As pessoas parecem que elas não estão muito preparadas para a mudança. No seu caso, as matérias foram todas elogiosas, mas a gente vê o reverso também para atores que se desenvolvem, não só crescem na frente da televisão. Se o cara envelhece um pouco, a matéria seria crítica, né? Então também não é fácil, às vezes é bom resguardar a imagem. No seu caso, não envolve só você, casamento, filhos, história, família, né? Você, de certa forma, cresceu na frente da televisão e, nesse momento, você optou, nos últimos 10 anos, a se dedicar. E aí é uma
postagem no Instagram que traz todo aquele trabalho que você fez de volta. Não adianta, você pode ficar 20, 30 que vão estar sempre voltando. Sinal também que há um carinho do público pelo seu trabalho. É muito Isso é presente excelente. na memória das pessoas, na memória afetiva. Eu acho que o principal lugar para o ator de pesquisa é a própria vida. Se ele não tem tempo para viver uma vida cotidiana, uma vida normal, uma vida. Ele vai buscar essas emoções e esse lugar de conhecimento humano onde? Se ele não tem repertório de vida para isso. Então, eu acho que esse recolhimento todo ator deve fazer, ficar na frente da TV e ficar alimentando esse mainstream de celebridade. Você acaba vivendo uma mentira, na verdade, um personagem que é o famoso, que no fundo aquilo acaba atrapalhando o seu cotidiano, o seu dia a dia, seu vai e vem. As pessoas acabam te vendo como uma pessoa especial, que ninguém é, todo mundo é igual, todo mundo é da mesma matéria, faz parte da mesma coisa, come, tem as mesmas necessidades. Então, essa diferença que a pessoa acaba se colocando por ser ator, por ser famoso, acaba impedindo ela de viver uma vida normal. E ela perde isso dentro dela, que é uma essência que ela vai usar no trabalho dela. Ela vai usar como matéria-prima para a sua interpretação. Eu não consigo não viver a minha verdade, a minha vida. Eu não saberia viver essa fama e essa superexposição que hoje em dia as pessoas acabam quase que cobrando de você. Ah, você não trabalha mais porque você não põe uma foto no Instagram. Ah, você não se divulga. Eu corro disso, eu fujo disso. Eu sou completamente o oposto. E eu não acho que é necessário para continuar fazendo o meu ofício e trabalhando no que eu gosto. Se isso for necessário, eu vou fazer teatro na rua. Vou interpretar para quem quer me ver. Sim, arte e educação, vai fazer dublagem, vai fazer outras Não me coisas. Eu importa, entendo a sua não me importa. postura e admiro muito. Olha, o Rodrigo Duarte, oficial, conheci o Gustavo nos bastidores do Teatro do SESI. E posso dizer, um cara educado, elegante, extremamente talentoso e dedicado. Dá gosto de ver e conviver. Gente, é quase um arquivo confidencial para você. Quanto Que carinho! legal! Nossa Senhora, que coisa boa, meu. Tô aqui inflando. Obrigado. Oh, mas vou te confidenciar uma coisa. Eu fiz uma live com o meu grande mestre, e acho que foi um dos seus últimos diretores, que é o Marcão, né? Marco Antônio Rodrigues, um dos homens, dos maiores diretores do teatro contemporâneo hoje. E tirar um elogio do Marcão não é para qualquer um, né? O Marcão é o ogro mais querido do teatro Ele é. brasileiro. E o Marcão na live fez um elogio muito bacana para você. E esse elogio Sério? foi repetido depois pelo Chico Carvalho. E eu acho que o Chico Carvalho hoje é o maior ator do Brasil. Eu acho Sim, eu que sou o fã. Gabriel Vilela diz uma coisa e eu concordo inteiramente com ele. O Chico Carvalho é a prova de que o Paulo Outram vive, né? O Vilela fala isso e eu concordo. E aí eu te convidei para fazer a live. Falei, cara, quero saber desse teatro dele. Tinha visto algumas coisas em São Paulo e confesso que não me toquei que você estava no elenco do Marcão. Aí fui falar com o Dagoberto Feliz, que também fez o espetáculo com você. E aí o Dago, eu falei assim, Dago, eu chamei ele para fazer a live, Dago, ele não me respondeu. Eu acho que ele não quer fazer a live comigo. Ele falou, não, Pedro, o Gustavo é tão bonzinho, ele vai fazer. Aí quando deu tudo certo, eu falei, Dago, retiro o que disse. Ele aceitou, eu que sou muito precipitado. Ele falou, olha, vai, porque é uma das pessoas mais queridas que tem nesse meio nosso. E aí quando a gente vê o pessoal de teatro falando bem, sem você estar na live, por exemplo, para ouvir, ou em conversas particulares, realmente é que... Porque você sabe, o teatro não é só feito de grandes talentos, ele é feito de dedicação também, ele é feito de camaradagem, ele é feito de... Sim, convivência. O teatro é convivência. E teatro... você está ocupando esse lugar hoje no teatro já. Que bom, que bom, que bom. Eu acredito muito nisso. E isso que me fascina no teatro. Não é um trabalho
individual. Ele só funciona se for um trabalho coletivo, se existir a importância de cada um no seu lugar e o teatro só acontece se tudo isso tiver com a sua força. Se cada um quiser aparecer mais que o outro, não funciona. Eu acho que tem que ser uma coisa homogênea para todo mundo existir na sua função da melhor forma. Eu acredito isso é teatro. E eu não respondi uma pergunta que você fez lá no início, o que me trouxe, qual foi o que eu trouxe até hoje da primeira peça que eu fiz em Bauru, eu acho que foi isso. Lá eu entendi o que era teatro. Eu carregava o cenário nas costas, eu viajava de trem. Eu dormia em escola pública. E os cachês a gente recebia às vezes só por dormida e alimentação. Então eu Não, e quando entendia. tinha um dinheirinho, a gente bebia tudo depois do Não, espetáculo e o voltava pro dinheirinho lar. servia ou para tomar cerveja no final da peça ou para voltar para casa. Porque eu Sim. tive essa experiência. Meu primeiro espetáculo foi Mambembe. A gente viajava com o cenário, com mochila e o cenário nas costas. Era um cenário gigantesco de madeira, que era uma gaiola do Pássaro Encantado, e o pássaro era preso dentro dessa gaiola. E eu carregava essa gaiola, viajando pelo interior de São Paulo, várias cidades de trem. A gente pegava o trem em Bauru e ia viajando de trem com esse cenário. E, e isso eu aprendi. Qual era Daqui a a uns anos necessidade? a gente não, você não vai poder contar que você viajava de trem, senão vai entregar a idade. Ninguém... mas eu viajei de trem. Por incrível que pareça, Cara, olha mas que eu viajei. delícia viajar de trem, carregando cenário, fazendo teatro. Sim, sim. Tinha E eu acho muitas que vezes que a isso gente ia fazer espetáculo, a gente optava, ou a gente comia ou a gente bebia, entendeu? Então, todas as vezes eu optava pela cerveja, claro. Então era assim, era muita paixão, né? É muita paixão. e até hoje para mim é isso que me alimenta. E até hoje para mim o que me faz fazer teatro é isso, é, a, é o envolvimento que eu sinto que tem que existir. Se eu não me envolver em tudo, se eu não sentir a necessidade de varrer o palco, se eu não sentir a necessidade de subir numa escada para arrumar uma lâmpada, para mim teatro é isso. Eu não tenho que estar no meu camarim tomando café e entrar em cena e falar um texto. Não, para mim teatro ele envolve tudo. Desde da poltrona onde o público senta até a luz que acende. Para mim isso tudo é muito importante, assim. E Eu falo para eu o não fico. Marcão sempre que ele escolhe os espetáculos pelos títulos, porque são os títulos mais incríveis que tem, né? O homem que dirigiu O Anão do Caralho Grande só podia ser ele para dirigir Herêndira, a incrível e triste história de Cândida Herêndira e sua avó desalmada. Conta um É pouquinho incrível para a esse gente texto. dessa experiência, porque a gente sabe que teve Celso Frateste, depois o Chico entrou, Dago, o próprio Marcão, ali Teatro do SESI, um espetáculo que era gratuito para uma galera. Como que foi essa experiência para você? Você estava todo hardcore ali, todo rock and roll. Era um espetáculo muito legal, um elenco assim do coração, um elenco que eu vou carregar para sempre. E foi um processo curto, de 2 meses assim, de ensaio e de um grande espetáculo. Então foi uma descoberta de linguagem, uma descoberta de estética. O Marcão queria algo revolucionário dentro do político. Ele queria algo que realmente, nesse momento da cultura brasileira, fosse como um soco no estômago. E que o texto é muito forte, a temática do texto é complicada, então tinha que ser colocar isso num lugar quase de uma sátira. E as pessoas entenderam isso. E quando as pessoas começavam a rir do que elas estavam vendo, parecia que a ficha caía. Falava, opa, tô rindo de uma avó que explora sexualmente a própria neta. E o Marcão conseguiu colocar isso no espetáculo. Ele conseguiu levar o público para essa catarse. O público era quase que apanhado de surpresa, assim. Ele se pegava rindo de uma situação completamente cruel. E o E Marcão, né, Gustavo, ele coloca essa avó quase como uma vilã de teatro infantil, né? Ele transforma ela enorme, assustadora, mas ele parece que ele traduz
esse horror todo para esse público, para ver se a mensagem de forma mais lúdica toca mais o público. A montagem é genial, vocês estavam incríveis, né? E ele colocou uma trupe de músicos e meio que como corvos, como urubus em volta de uma carniça, algo quase que satírico, masoquista. Tinha uma coisa que ele imprimiu nesse coro, que ele chamava de coro, que era essa banda que acompanhava toda a trajetória, que contava um pouco da narrativa de toda a história da Erendira. Ele colocou esse peso, que o público via na avó esse lugar de bruxa do teatro infantil. Então transformava toda essa crueldade dela numa coisa até engraçada, até patética. E tinha esse contraponto desse coro, que era um coro violento, que era um coro que queria ver sangue, o coro queria ver o circo pegar fogo ali. Eram as hienas do Rei Leão, né, ali? Eram as hienas, exatamente. Eles se satisfaziam com aquela crueldade, eles tinham quase que um prazer de ver aquilo. E eu acho que ele conseguiu, nesses dois lugares do espetáculo, levar o público. O público não percebia a condução da história. E quando ele pegava no final do espetáculo, ele se via num lugar de voyeurismo, assim, num lugar de que ele quase que foi um cúmplice de um estupro, quase foi cúmplice de um assédio sexual. O público se sentia nesse lugar, assim, por não ter se revoltado desde o início, sabe? Ele conduziu o espetáculo. Mas é o que acontece na sociedade hoje, né? Exato. É a história do briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, mete sim. Mete, depois que a mulher morre, a pessoa fica. Denúncia. Isso. Exatamente, exatamente. Depois que morreu, não adianta mais. Sim. E eu tenho sempre uma dúvida. Você ganhou o APTESP pelo Homem das Galochas ou pelo Pobre Super-Homem? Foi o Pobre Super-Homem. Não, foi pelo Homem das Galochas. Um espetáculo do Vladimir Capella. Lindo. Porque você trabalhou em algumas montagens, né? Eu trabalhei em Píramo e Tisbe, fiz O Homem das Galochas e depois eu fiz Tristão e Isolda com ele. Fiz 3 espetáculos com o Vlad. Aliás, assim, Píramo e Tisbe, vale lembrar que tinha minha conterrânea Débora Duboc no elenco, tinha Caco Ciocler, você, Renata Matar, Selma Lucchesi... Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, é verdade! Rodrigo Faro. Era um elencão, assim, era um... Das Galochas tinha Caio Blá, Débora também. Caio, Homem das Galochas tinha o Caio. Isso. Píramo e Tisbe, assim, foi uma comoção no teatro em São Paulo. Porque várias pessoas, os produtores de elenco, os diretores de televisão, iam assistir, porque era um elenco jovem, eram 25 atores, fazendo uma tragédia grega no Teatro do SESI, assim, e as pessoas iam lá para assistir, e quase todo mundo saiu de lá para fazer televisão. Metade do elenco saiu de lá empregado para fazer novela. Eu fiz, a partir do Piramitismo, eu fiz minha primeira novela. Foi Colégio Brasil. O Roberto Talma foi assistir e me convidou para fazer a novela. E outros colegas do elenco também foram fazer essa novela. O Caco foi fazer uma novela na Globo, o Rodrigo foi fazer uma novela no SBT. Então era um celeiro, assim, era um lugar que todos os dias a gente sabe, fulano de tal tá aí, o diretor de tá aí. Então eram jovens, eu tinha 17 anos, 18 anos. E foi muito importante para todo mundo. Olha só, a Nanda Roveri, do De Olho na Cena, Ananda. Ela está me chamando no WhatsApp web para dizer que ela te adora e que ela está no interior, a internet não está funcionando, ela não conseguiu entrar, mas ela fez eu falar aqui. Linda, manda um beijo para ela. Eu também adoro e ela acompanha muito a minha carreira, ela assiste todos os espetáculos que eu faço, adoro ela. Outra que mandou um beijo para você, porque ela tá
ela está participando da live pós-rede de leitura e que me ligou, mandou um beijo, falou que tem o maior orgulho de ter sido sua mãe, tá? Na A leitura Tuna. com o Diego Tuna do Eck. Dionísio e a Tuna do Eck. Tuna do Eck. A Tuna é uma figura. A Tuna, eu amo a Tuna. Amo, amo, amo. Aliás, você falou dos 40 anos, mas você estava um menino naquela leitura você colocou uma touca, você fez um trabalho de corpo e estava, pela fotografia, é o menino do Colégio Brasil naquela leitura com o Dionísio, na Martins Pena, pela Companhia Satélite. Foi mesmo. E o personagem é jovem, né? O personagem ali é jovem. E apesar dos meus 44, eu ainda faço uns 30, assim, eu consigo chegar, só tirar a barba um pouquinho, acho que chegar. Isso também foi uma coisa que acabou me afastando um pouco da TV. Eu não mudei de perfil. Eu fiquei num lugar, eu fiquei 20 anos tendo 20 anos. Eu passei dos 20 aos 40 com a mesma cara. Eu fazia. Os produtores me chamavam para mandar material, manda um material novo. Eu mandava, tava com a mesma. Mas esse material antigo, eu falei, não, acabei de fazer. É material novo. Ah, Por isso mas. que o público se surpreende quando você fala que você tem 40, porque as pessoas, o público que vê só a televisão, ele acha que a gente que não passa o tempo, né? É, exatamente, exatamente. E criou esse lugar de que eu não passava. Ah, mas eu precisava de um ator de 35. Eu falava, mas eu tenho 38. Ah, mas você não fotografa 35. Eu falo, mas... E aí isso foi me colocando nesse lugar. Eu falei, então eu não vou passar desse perfil. E a televisão, a publicidade, eles precisam dessa mudança, né? Para montar as suas famílias, montar o seu elenco, o seu par romântico. E acabam criando esse lugar onde o ator ele precisa passar, ele precisa envelhecer, ele precisa criar um outro perfil. E eu fiquei com esse mesmo perfil durante muito tempo. Maurício Branco Oficial, Maurício. meu amigo querido, mandando vários corações para você. Não, o Maurício é um amigão e eu tenho ele na memória. Eu passei vários momentos muito legais com o Maurício. Conheci muita gente importante ao lado do Maurício. Ele me apresentou muita gente legal e Maurício mora no meu coração. E me diz uma coisa, conta um pouquinho para a gente quando você resolveu levar para o teatro o outro lado do próprio teatro, né? Foi uma peça muito comentada na época, por todo mundo, que foi o espetáculo que contava um pouco desses bastidores da coxia. Na verdade, você escancarou a coxia, né? O entendimento de coxia com atrás do pano. Sim, sim. E é um espetáculo divertidíssimo, assim, com um elenco muito legal. A gente se divertia muito. E era isso, era um espetáculo que acontecia, era uma metalinguagem. Era um espetáculo, era uma montagem de um espetáculo. Então o público assistia o ensaio uma semana antes da estreia e o dia da estreia, onde dava tudo errado, onde tinham vários truques no palco. Então o cenário era todo trucado para cair, para desmontar durante a estreia do espetáculo, onde o público via tudo acontecer de uma forma muito errada, assim, nada dava certo no ensaio. E no dia da estreia, pior ainda, que nada, tudo caía, o armário tinha um guarda-roupa dentro do cenário que ele desmontava. E eu fazia um personagem que no dia da estreia ele resolve virar outra coisa. Ele resolve tomar o lugar do galã do espetáculo. O personagem, o tempo todo, ele era um nerd, um cara completamente deslocado, que estava ali fazendo teatro pela primeira vez. Ele passou na frente da porta do teatro, convidaram ele para entrar, resolveram investir nele, mas ele era completamente fora daquilo. E no dia da estreia da peça, esse é o texto, ele resolve virar o grande galã da peça. Isso era muito engraçado. E nada dava certo, o diretor tinha que entrar no meio da estreia, a coxia da peça era toda aberta, então o público via os atores desesperados na coxia, fazia parte também do espetáculo, tinha toda uma iluminação diferente, era bem legal. E tem um espetáculo que teve também uma teia psicológica, assim,
e as fotos de divulgação eram incríveis, né? Como o simples pode ser incrível no teatro. Também uma menção às artes plásticas, né? Você, Lucas Romano e Matheus Monteiro, antes de tudo, aquelas tintas, aquelas... A gente ficava louco de vontade de saber o que ia acontecer no palco pelo que a gente via nas fotos de divulgação, na chamada do espetáculo. Eu adoro esses personagens é, com conflitos psicológicos, assim. Esse era um serial killer. Antes Você de sabe que eu tudo, ia te falar isso? Eu acho que você tem tudo para fazer um psicopata? então, esse era um psicopata, sedutor, artista plástico, que fazia uma pesquisa sobre o Santo Sudário. E ele queria reproduzir o Santo Sudário nas telas dele, por uma obra de um grande vernissage. Ele era um super artista plástico. O texto do Dan Rossetto, esse texto é genial do Dan, admiro muito o trabalho do Dan. E esse personagem é muito bacana porque ele convidava os modelos vivos para criar esse santo sudário. Então ele passava tinta no corpo dos modelos e colava o tecido e tirava. Ele nunca estava satisfeito com aquilo. E ele ia tentando fazer algo. Ele percebeu que o santo sudário só virou santo sudário porque o corpo de Cristo estava imóvel, estava morto. Então, a respiração do modelo incomodava ele. Ele resolveu dar anestesia no modelo. Ele percebia que o modelo dormia e a respiração continuava, o tecido não ficava igual. Então, ele resolveu matar. E essa era a história da peça. Ele resolveu matar e aí ele conseguiu criar o grande. Ele conseguiu o sangue, que ele estava fazendo com tinta. Então ele tirou o sangue dos modelos. E o cara estava morto, então não interferia a respiração não interferia. Ele chegou nesse processo artístico. E o espetáculo era exatamente isso, era para questionar o limite da arte, né? Até onde você vai para realizar o seu desejo artístico, o que é arte, o que é o que não é, qual é o limite dessa relação? Pode tudo ou não? Até onde Esse você era o vai para realizar o desejo artístico? O Maurício Branco tem uma história aqui, ó. Abrimos um cinema no interior de Minas para nos apresentarmos. O cinema estava sim, fechado há 20 anos. Chegamos 20 na anos. cidade, não tinha palco. Abrimos o cinema. Ah lá, é a arte imitando a vida aí, ó. É isso. Isso para mim é teatro. Esse lugar que me realiza. Tomar champanhe no camarim encarpetado, para mim, não faz o menor sentido. Eu prefiro abrir um cinema abandonado há 20 anos e ligar a luz, que a gente puxou um gato na porta do teatro para ligar a iluminação. É verdade. Que Tinha teia de aranha. maravilhoso! Tinha teia de aranha, as poltronas eram todas enferrujadas com teia de aranha. A gente limpou, era faxina, a gente fez faxina no teatro. Isso para mim é o que me coloca num lugar de realização artística. Olha, o ensaio para antropositivo foi uma das aquelas séries de fotos. Era tanta foto de tanto ator se propondo aquela campanha que os fofoqueiros de plantão não sabiam o atestado de homossexualidade para a vida sexual de quem que eles davam, né? Porque começaram a tirar todo mundo do armário de repente, sem saber que a proposta, de certa forma, era essa, para depois lançar-se a campanha da Antropositive. Foi um momento muito legal você também estar ali, né? Um ator hétero com filhos também partilhar daquela luta que foi aquele ensaio com vários outros da Antropositivo, né? E esse tipo de questão hoje em dia é tão fora de contexto, assim, as pessoas discutindo ainda sobre a sexualidade da outra pessoa, o que incomoda, quem beija quem namora quem, se é homem, se é mulher. É uma discussão hoje que não cabe mais. Eu acho que as pessoas hoje em dia, é uma página que tem que ser virada. Quem ainda se preocupa com isso não entendeu para onde caminha a humanidade, não entendeu qual é a verdadeira expressão do amor, não entendeu qual é a,
a intenção de estar vivo, eu acho. A pessoa que se preocupa com quem a outra beija, ou se ela sente desejo e reprime, isso não faz parte da experiência humana, assim, da completa experiência humana, né? Eu acho que falta ainda, muita gente falta evoluir nesse quesito. Mas é muito importante quando um galã do universo juvenil, infantil, que cresceu na casa da família brasileira, um ator como você, quando se propõe a uma campanha dessa, quando deixa a sua imagem sair, quando leva-se, a campanha aconteceu em 2018, mas quando depois ainda de 2 anos estamos aqui reforçando essa imagem, isso traz uma importância para a discussão e ajuda a manter ativo, porque quem ouve esse nosso papo e pensou o contrário, nossa, o Gustavo Haddad beijando um homem, ouve isso agora e se envergonha. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar sempre falando, a gente tem que estar sempre lembrando que a orientação sexual do outro não importa. Eu, por exemplo, que sou um jornalista, um apresentador gay, fico muito feliz de saber que tem vocês, artistas, companheiros de luta héteros, do mesmo lado que a gente na luta. Né? Sim, e eu acredito no amor, eu acredito na relação humana. Eu não importa qual é o tipo de órgão sexual que a pessoa tenha. Não importa. As pessoas têm tem que ter uma identidade e uma com o seu desejo, com o que ela busca de felicidade. Não importa do outro. Se realize com o seu, faça o que você quer. E esses rótulos não cabem mais hoje em dia. A pessoa pode ter desejo hoje por alguém e amanhã por outro alguém, e isso pode ser verdadeiro, isso não tem nada a ver com promiscuidade, não tem nada a ver com decisão, ninguém precisa tomar uma decisão, eu sou hétero, eu sou bi, eu sou homo. A pessoa ela tem que sentir, ela tem que ser verdadeira com ela mesma, ela tem que ter um autoconhecimento, ela tem que se entender. E a partir do momento que ela consegue esse lugar, ela para de se incomodar com o do outro. O problema é esse, as pessoas não se conhecem e acabam reprimindo o seu próprio desejo e fica preocupado com o do outro. Se a pessoa Com é bem certeza. resolvida, se ela tem isso num lugar confortável dentro dela, ela não se incomoda com nada. Com certeza. Com toda a certeza. Olha só, tem um público aqui acompanhando a gente. Eu quero fazer a pergunta da Flá Flavichas. A pergunta da Flá Flavichas é um espetáculo de teatro que te marcou. E depois, você é um ator que na televisão foi do Seu Coração Tem Buraquinhos atacar um incêndio no canavial. Então, fala um pouquinho de Chiquititas e fala um pouquinho do Canavial de Paixão, porque tem um fogo nesse canavial dessa mulherada que está aceso até hoje. E não pode pôr fogo no canavial por causa das queimadas. Deu um inferno isso. Então, conta pra gente. Fala do espetáculo, depois Chiquititas e Canavial de Paixões. Não tem um espetáculo que eu mais goste, não existe isso para mim. Eu acho que cada um foi no seu momento certo. Os personagens sempre me acrescentam algo, me ensinam coisas legais. Eu não consigo selecionar um. Falar, foi esse espetáculo. Tiveram vários espetáculos que para mim foram desafiadores, que foram um divisor assim na minha carreira, na minha vida, na minha interpretação, mas eu não sei eleger um. Eu não consigo. E Chiquititas e Canavial de Paixões. Sim, vamos falar um pouco de televisão. Chiquititas foi tudo, não é só a novela. Foi uma experiência de vida, assim, foi mudar de país. Morei 1 ano e 2 meses na Argentina. Eu tinha foi a primeira vez que eu experimentei um lugar de sucesso mesmo na televisão. Que antes eu tinha feito outras 3 novelas no SBT, mas que não tinham um público muito grande. Em Chiquititas eu experimentei uma coisa, uma histeria, uma loucura, assim, que eu nunca tinha percebido o que a televisão podia causar. E foi um lugar de convivência com todos esses atores, assim, que era dia a dia, era no estúdio e era em casa.
todos morávamos no mesmo prédio, então era vizinho de porta, a gente sozinhos, então a gente acabava um ajudando o outro nas carências, no choro de saudade da família. Era como uma família mesmo. E aí ia todo mundo de van para o estúdio, e a gente voltava. O que que a gente vai jantar hoje? Tinha uma convivência muito grande entre todos, assim. Ah, vamos fazer hoje uma coisa na sua casa? Não, amanhã a gente faz. E a gente vivia assim. Então foi 1 ano e 2 meses, pareciam 10 anos assim da minha vida. Foi muito bacana. E eu era jovem demais também. Eu tinha 22 anos, 23 anos. E e aproveitei muito assim essa juventude na Argentina. E era legal porque lá a gente tinha possibilidade, a novela não passava lá, então ninguém conhecia a gente. Então a gente tinha uma vida completamente comum, normal, de ir no mercado, ir na feira, passear na cidade e tal. E a gente via para São Paulo a cada 1 mês, assim, 1 vez por mês, e aqui era uma loucura, a novela fazia muito sucesso. Era uma histeria, foi a primeira vez que eu saí escoltado do aeroporto. Eu passei por situações assim de um lugar que eu não entendia muito bem até então, o que a televisão podia levar, podia causar. E foi muito legal, foi bacana, foi uma experiência ótima. E Canavial de E Paixões, Canavial? Canavial é uma joia para mim. É um personagem, foi meu primeiro protagonista de televisão, assim. Além da responsabilidade. Travadinha técnica acontece. Teve uma travadinha aí, você está me ouvindo? Tô ouvindo bem. É, a responsabilidade, você estava falando da responsabilidade do protagonista. O protagonista ele trabalha muito na novela, porque ele leva todos os núcleos atravessam, principalmente essa estrutura de novela mexicana, onde o protagonista é um casal que acaba concentrando toda a estrutura da novela em volta desse casal. No Brasil, a dramaturgia é muito mais distribuída, tem núcleos dentro da estrutura da teledramaturgia brasileira que acabam distribuindo um pouco o trabalho do protagonista. Mas a estrutura da novela mexicana é focada no protagonista. Então eu chegava a Olha só, gravar o 40 Thiago Abravanel tá aí, você fez Amor e Revolução com o Amor e Thiago. Revolução, Thiago, lindo. Gu, que saudades ele tá falando. Também, também, meu querido. O Thiago é que nem eu, ele coleciona os artigos de decoração da Disney. Minha casa tá pura Disney, o que vai sobrar de Thiago herança é isso, não tem o R$ 1. Thiago é uma pessoa incrível. É uma pessoa incrível. E faz tempo que eu não encontro pessoalmente. Eu tenho o Thiago no coração. Saudades. Olha só, manda 2 beijos aqui para Borboleta Karen e para Luciana. Borboleta, a Karen, linda. Ela vai E a sempre nas minhas. Luciana? Oi, Lu. Luciana, beijo. Pronto. Olha só, pergunta Cláudio Fontana. Você sabe que aqui tem a pergunta Claudinho Fontana na live. Ele não conseguiu chegar para assistir, mas ele falou: por favor, pergunta para o Gustavo Haddad, não deixa de fazer minha pergunta, tá? A pergunta Cláudio Fontana de toda a live é: live é teatro, Gustavo Haddad? Não, live não é teatro. Não é teatro, é presença. Teatro é momento. Ele tem que acontecer na tua frente. Isso pode existir como um outro veículo. Eu acho muito interessante o que aconteceu agora por conta da pandemia. Essa nova descoberta. É um lugar muito legal que a gente ainda tem que explorar muito e entender como isso funciona como um produto, como uma mídia. Mas eu acho que tem sim um lugar aí de exploração para interpretação, um, para um lugar de audiovisual, mas não é teatro, é uma outra coisa. Teatro é teatro. Teatro depende de uma relação muito mais próxima, depende de uma comunicação ali quase que olho no olho. Isso é teatro. Eu Porque é já aquilo que disse que. Pode, fala. desculpa, pode terminar. Não, eu já disse que eu vou escrever um psicopata para você, entendeu? E uma outra travadinha, acontece, gente, acontece. Tecnologia, todo mundo é, é, é,
se pegando aí na internet, às vezes dá uma travadinha, mas o Gustavo volta para a gente já já. Deixa eu... Peraí, deixa eu chamar ele de novo. Deixa eu chamar ele. Gustavo, volta para nós aqui. Karen, você tem previsão de voltar para o teatro? Se Deus quiser, ele vai voltar quando o teatro abrir. Vamos chamar o Gustavo de novo? Deixa eu ver se ele voltou aqui. Ou se caiu a internet dele. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu mandar para o Gustavo lá. Eu acho que nós tivemos uma queda de internet. Deixa eu mandar para ele. Mandei aqui. Eu acho que a internet do Gustavo caiu. Ah, obrigado, Anne. Borboleta Karen, gostei de você como entrevistador. Obrigado, gente. Enquanto o Gustavo não volta, deixa eu falar para vocês, ó, amanhã eu tenho live às 20 horas com a humorista Mila Ribeiro, às 21 horas com o Beto Sargentelli e às 22 horas com a atriz Maria Padilha. Então, vocês aí que estão acompanhando o Papo com o Gustavo, por favor, me sigam e acompanhem as outras lives. Todo dia tem uma live nova para a gente papear aqui. Eu acho que caiu a internet do Gustavo. Ah, que pena. Ficamos sem despedidas. Eu vou ter que despedir do Gustavo no WhatsApp. Fazer o quê? Mandar um recado para eles. Quem quer que manda recado para o Gustavo aí? Quem quer que manda recado para ele? Manda recado para ele aí que eu vou repassar. Pede para o Gustavo me mandar beijos. Aline Monteiro. Ai, Aline, que legal. Vou pedir para ele mandar um beijo se despedindo de vocês e falando do final da live, tá bem? Tuna Dueck. Oi, meu amor. O Gustavo caiu, Tuninha. O Gustavo caiu. Gustavinho caiu e não conseguiu voltar. Acho que a gente teve um problema de internet. Alê Siqueira. Fiz Erendira com ele. O cara mais inteligente e sensível que conheci. Eu assisti você, Alê. Alê Siqueira. Tuninha, beijo, gente. Ó, caiu a internet. O WhatsApp não tá nem chegando pro Gustavo. Ficou só uma pergunta que eu gosto de fazer, por que eu devo ir ao teatro? Mas eu vou perguntar, vou pedir para ele responder por vídeo, e aí eu posto para vocês aí, tá bem? Um beijo! Tuna, Alê Siqueira, Flá Flavitas, todas vocês, um super beijo! Tá acabando o tempo. Vai cair, vai cair. Vai cair a live. 1 e 7.